Oi, eu sou Dani Ramos e eu já vou começar o vídeo falando para você separar a borracha, o apontador, limpa-tipos se tiver, lápis grafite e de colorir, que o vídeo de hoje é inspiração para você desenhar e colorir. Esses últimos dias eu me dediquei bastante a estudar um pouco sobre o desenho de flores e fiz alguns desenhos com esse tema, e hoje eu quero mostrar um desenho que fiz com essa referência, com a referência dessa foto. Eu achei essa plantinha bem fofa, confesso que não sei dizer o nome, eu não sou muito boa com nomes de plantas, na verdade de flores, né? Mas eu vou mostrar o processo de desenho, a forma que gosto de esboçar e também o jeito que gosto de colorir. Eu vou falar um pouco sobre os materiais que vou utilizar, mas é sempre bom repetir que você pode adaptar com os materiais que você tiver por aí. Eu vou utilizar então papel sulfite gramatura 180, lápis grafite 2B, apontador, borracha e se você tiver um limpa-tipos. Mas se não tiver também não tem problema, é só utilizar a borracha no lugar. Eu vou começar esboçando a flor e, como eu disse, é a minha forma de fazer esboços, é assim que eu gosto de começar. De repente você pode adaptar de uma outra forma, enfim. Esse modelinho de flor eu começo fazendo um círculo e aqui vale um lembrete, riscos bem levinhos no papel para facilitar na hora de apagar, não ficar marcado. Depois do círculo eu fiz um X, mais ou menos para encontrar o meio. Fazer mais um círculo para o miolo da flor. Aí eu também já aproveitei e risquei as folhas. Esse desenho eu vou aproveitar para fazer duas folhas, eu acho que vai ficar mais interessante, mas de repente você também pode adaptar da forma que preferir. A parte das pétalas das flores, eu acabei mais ou menos me baseando com duas pétalas a cada partezinha do X que eu fiz, mas isso também pode mudar. Depois de fazer os primeiros riscos, eu venho com o lápis um pouquinho mais forte, dando um pouco de forma em cada pétala. E uma outra coisa que eu quero falar, que eu estou aprendendo nestes últimos tempos de estudo sobre desenho, é usar a borracha o menos possível. Mesmo se o traço não ficar da forma que você quiser, dá para corrigir, principalmente por você estar riscando de forma bem leve. De repente, se você apaga, você pode acabar cometendo o mesmo erro. Então, como nesse desenho, eu não usei borracha nenhuma. Confesso que às vezes ainda uso bastante, mas tento me desvencilhar o máximo possível do hábito de apagar. Depois de terminar o esboço, eu uso limpa-tipos para tirar o excesso do grafite. Assim, o resultado final do desenho, da parte de colorir, fica bem mais interessante. Se você não tiver o limpa-tipos, não tem problema, é só usar a borracha, apagar o máximo que você conseguir, deixando apenas um pequeno traço, um traço bem leve para você poder fazer a pintura por cima. E com o esboço pronto, eu separei as cores que vou utilizar para colorir a flor: salmão, amarelo, laranja, verde claro e também o verde escuro e o preto. Estou gostando muito de uma técnica que eu venho estudando, que é um pintar por camadas. É passar várias vezes o lápis de cor por etapas, por camadas, até atingir o objetivo final, se posso explicar desse jeito bem resumidamente. A folha, por exemplo, eu comecei com uma leve camada de verde claro e para não correr o risco de ficar aqueles brancos, aqueles pinguinhos brancos do fundo do papel, é legal a gente ir depositando bastante cor, passando às vezes várias vezes no mesmo lugar, mas sempre com uma mão leve para não sobrecarregar aquele espaço de cor e aí não conseguir colocar outras cores. Principalmente se depois você decidir deixar aquele lugar um pouco mais iluminado. Como para essas folhas eu escolhi pintar com um verde claro e um verde escuro, apenas esses dois tons, depois de passar o verde claro, eu venho com o verde escuro mais nas laterais e principalmente na parte que seria o início da folha, mais junto ao caule, para ficar um pouquinho mais escuro. E também um pouquinho na ponta, mas sempre tomando cuidado com o degradê, espalhando bem as cores
E depois eu gosto de trazer novamente o lápis mais claro para fazer as cores se integrarem, se misturarem. Vai ficando um efeito meio plastificado, enfim, eu acho bem interessante. Eu também vou pintar a outra folha, mas antes eu quero já começar a parte da flor. Primeiro eu passei uma camada de salmão em toda ela, mais ou menos repetindo a mesma estratégia da folha, deixando um pouquinho mais claro no meio. Eu gosto desse jeito de pintar bem mais gostoso, bem interessante. A gente precisa ter um pouco de calma, paciência para pintar camada por camada, ir escurecendo aos poucos, preencher bastante o branco do papel. E ainda precisando de toda a paciência do mundo, eu acho que o resultado fica bem interessante e vale muito a pena. Esse desenho, essa flor, eu creio que demorei mais ou menos uma meia hora, 45 minutos para ficar pronta, tirando aqueles tempos que eu precisei parar para arrumar a câmera e tudo mais. Sempre lembrando das camadas serem bem leves no início, e aí você começa a escurecer um pouco até chegar naquela cor que você quer mais escura no final. E mais bacana ainda é utilizar a cor clara que você começou o projeto, aquela cor de início, para misturar as cores já quando tiver com várias camadas prontas. Quanto mais você mistura as cores, menos irá aparecer aquele branquinho no papel e mais interessante o desenho. As pétalas eu segui o mesmo esquema de pintar a folha. Comecei com uma camada leve de salmão em toda ela, passando camadas também de amarelo e de laranja. É interessante comentar também que como uma pétala fica sobre a outra, a cor mais escura é bacana sempre dar um destaque, mostrando uma profundidade. Então a pétala de baixo geralmente fica mais escura que a pétala de cima para dar esse contraste. Enquanto eu continuo a pintura, aproveite e já deixa seu like e também compartilhe o vídeo. E esse é o final do desenho. Eu também fiz no papel craft, eu achei que ficou bem bacana o resultado também. Utilizei a mesma técnica, mas esse papel, além de ser nessa outra tonalidade, ele é um pouquinho mais grosso também. Ele é um craft 200 gramas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fala pra mim se querem mais vídeos como esse aqui no canal. E já sabe, deixa seu joinha, se inscreva no canal caso seja novo aqui no Mimos e Planners. E também nos siga nas redes sociais. Os links para o Instagram e o Facebook estão na caixa de descrição do vídeo ou você pode nos procurar por @Mimos e Planners. Até a próxima dica!